Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto, uma boa tarde, uma boa noite ou até um bom dia, não sei o horário que vossas senhorias irão ver este vídeo, né? A pessoa que vos fala é José Gonzaga, aqui do canal Passando a Bíblia a Limpo. Desde já eu peço, por gentileza, quem gostar do meu trabalho e queira nos apoiar, por favor, se inscreva no canal, dá um like, né? Para da forma entender que o trabalho está sendo bem feito, né? O objetivo está sendo alcançado, né? E, se possível, fazer um comentário, né? Porque a nossa luta e a nossa briga é contra as mentiras do livro que eles empurram como verdade para a gente, né? O livro foi escrito na era do bronze, um livro todos controverso, né? Um livro recheado, né? De discrepâncias, né? E os profissionais da fé e os lunáticos da fé, os teólogos mentirosos, né? Inventam mentiras farrapadas para tentar justificar as mentiras do livro. Sem mais delongas, esse vídeo eu estou fazendo ele mais a pedido de uma guerreira, de uma amiga, né? Que pediu para falar sobre Deus versus diabo. Eu já escrevi os três textos, né, em relação a isso, né? A parte 1, parte 2 e parte 3. Agora eu vou fazer o vídeo, né? Porque para pessoas entenderem melhor. Vou tentar explicar mais alguma coisa, né? Vamos lá, sem mais delongas, porque o vídeo parece que vai ser longo, gente. Eu peço paciência aí, tá? Nesse vídeo, eu quero fazer uma análise mais detalhada, né, em comparação a esses dois personagens fictícios, né? Usando o próprio livro mitológico, estou usando a Bíblia que vocês têm como verdade. A minha Bíblia é João Ferreira de Almeida. A palavra da divindade do Novo Testamento está em letras vermelhas, para não ter desculpa que é outra pessoa falando, e sim a divindade do Novo Testamento, que vocês têm como Deus, né? Que foi rejeitado pelos judeus, né? Mas o foco hoje é Deus versus diabo, né? Todo mundo sabe, isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Me acompanha na leitura, por gentileza, que eu estou citando o livro, versículo e capítulo, né? Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Satanás é atentador. Aqui está a história em que Satanás conduziu Jesus até o deserto, né, e o atentou. Inclusive, no início da passagem, o título é A Tentação de Jesus, né, no livro de Mateus. E no livro de Lucas fala a tentação no deserto, né? Porém, tem uma linha de raciocínio teológico, explicitamente para vocês. A verdade. Teologia é para distorcer o que realmente está escrito, né? Mas vocês acreditam neles, né? Nós, que procuramos jogar limpo, com transparência, mostrando as mentiras do livro, somos do mal, né? Vocês não têm como inimigo, nós não somos inimigos de vocês, estamos querendo abrir a mente de vocês, né? Mas vocês acreditam nas mentiras teológicas. Tem alguma linhagem teológica que diz que Jesus não foi tentado, Jesus foi testado, né? Eu vou abrir aqui, vou fazer questão de procurar Mateus aqui e mostrar até o título, né? Que o tanto que esse povo mente, e vocês acreditam, não tem jeito, vocês não querem saber o óbvio. Até o título aqui, ó, a tentação de Jesus. É a tentação, não é a testando Jesus. Os teólogos falam que Jesus não foi tentado porque está escrito aqui no... E chegando, ó, o versículo 3 é bem claro. E chegando a ele, o tentador, não é o testador. Chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou até a cidade santa e colocou-o sobre o bináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos
dará ordem a teu respeito e torna-se os mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Versículo 7. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí os teólogos tentam justificar essa passagem, que Jesus não foi tentado, Jesus foi testado. O que é testar uma pessoa? Testar uma pessoa, você saber, fazer uma experiência com ela para ver se ela tem qualidade para aquilo. É como se comprar um aparelho, né, que você não sabe se funciona bem, você vai testar o aparelho para ver se ele está bom ou se não está. A mentira, a explicação teológica é tão mentirosa que se Satanás estava testando Jesus e não atentando Jesus, então Satanás é um ser melhor do que Jesus. Vocês estão admitindo que Satanás é melhor do que Jesus. Então, porque ele estava testando para ver se Jesus era bom. Satanás não estava testando Jesus. Satanás estava atentando Jesus. Satanás é atentador e não testador. É isso que está na sua Bíblia, né? E vocês acreditam na mentira teológica. Por mais que a gente tenta explicar, vocês tentam não entender. É incrível isso, viu? Como é que a pessoa pode ter uma deficiência mental total de não entender, né? Mas os mentirosos é que estão certos, nós estamos errados, né? Satanás não testou Jesus. Ele foi um atentador e não um testador, correto? Espero que vocês tenham entendido isso. Engraçado que o livro é bem claro. Mateus, lá está escrito, né? Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se até o tentador, vou repetir, o tentador, diz. O tentador, li após a Bíblia, agora vou tentar explicar. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mateus, capítulo 4, versículo 4, vamos lá. Jesus respondeu que nem do pão viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Aí, depois Satanás pediu para Jesus se lançar num precipício, né? Se realmente tu és o Filho de Deus, lança no precipício que os seus anjos irão vir ao seu socorro. Jesus falou, não tentará, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É aí que os profissionais da fé, os teólogos, tentam distorcer, falando uma vez que Jesus não pode ser tentado. Então Jesus foi testado. Aí, Jesus então é um camarada que tem a personalidade duvidosa, tem que testar para ver se ele é bom ou se ele é ruim. Jesus não foi testado, Jesus foi atentado. E isso é mentira teológica, que vocês acreditam, não tem jeito, né? Então vimos que o diabo é atentador, porque ele atentou Jesus. Se admitindo ou não, Jesus foi atentado, né? Porque o diabo não é testador, o diabo é atentador. E Deus? Será que Deus também é atentador? É o que veremos. Vê a seguir. Assim como Jesus foi tentado por Satanás, Jó se lascou na disputa entre Satanás e Deus, se ele era temente ou não. Se Deus é onisciente, por que provocou Satanás para ele atentar Jó? E Deus ter certeza se Jó era temente ou não. No caso aqui, Deus estava testando Jó. Aqui é a diferença. Deus estava testando Jó. Satanás estava atentando, né? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 22, tem essa história. Jó, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Nesse episódio, vimos que Deus permitiu Satanás atentar Jó. Deus estava testando Jó, Satanás estava atentando. Mas nesse caso, meu amigo, houve uma parceria, pois Deus permitiu. E se permitiu para testar, não é onisciente e não tinha certeza se Jó era temente a ele. E se aceitou o desafio de Satanás, ele fracassou e cedeu para o atentador. Ele fracassou. Houve uma disputa e ele permitiu. Ele permitiu que Satanás atentasse contra Jó, para saber se Jó era temente a ele, né? Pediu só para não tocar na vida dele, na alma dele, né? Então Satanás foi um atentador, né? Mas
Jesus foi parceiro na tentação de Jó, né? Querendo ou não, se ele é coautor, ele responde pelo crime. Então ele foi atentador também. Mesmo testando, se ele permitiu o atentador tentar Jó, ele foi um atentador, que estava de comum acordo com o atentador de tentar Jó. No caso, ele estava testando. Mas o coautor também responde pelo crime. Jesus foi coautoria da atentação de Jó, de Satanás a Jó. Então, Deus também é atentador. Isso deu para entender o que é que desenha? Porque não é possível, né? Vamos lá agora. Satanás envia espírito mau e coloca espírito mau nas pessoas. Vamos ao livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 13. Jesus expulsou os espíritos imundos que atormentavam o homem. Nesse caso foi Satanás que enviou os demônios que estavam no homem, né? Jesus ainda permitiu que os demônios entrassem nos porcos, né? E os porcos se atiraram em alto mar, né? Que prejuízo para o criador de porcos, né? Esse camarada, na verdade, teria que processar esse Jesus para ele pagar, né, o prejuízo causado por ele, né? Os porcos tinham donos, né? Não seria mais fácil ele expulsar Satanás? Dane-se, né? Ele já que era todo poderoso. Por que tinha que permitir que ele entrasse nos porcos? E não foi só um porco, não, foi uma manada de porcos, né? Só que aqui vimos que os espíritos imundos, no caso, quem enviou o espírito do mal foi Satanás. Então, Satanás envia espírito maligno, correto? E Deus? Será que Deus também envia espírito maligno? Espírito mal? Vamos ler lá em Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 15. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava, um espírito mau da parte do Senhor. Não é da parte de Satanás, não. Está escrito aqui no versículo 14. Um espírito mau da parte do Senhor. 15, versículo 15. Então os criados de Saul lhes disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor o atormenta. Observe que está bem explícito. Um espírito mau da parte do Senhor. Quem é o Senhor na Bíblia com letra maiúscula? No caso é Deus. E não o espírito mau da parte de Satanás. Então, meu amigo, se Satanás envia espírito mau, o seu Deus também envia espírito maligno. Satanás, outra versão. Satanás é o destruidor, né? Todos nós sabemos isso, mas vamos ler lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2. O negócio é esfregar a Bíblia na cara de vocês. Ele não está inventando. Eu estou lendo aqui a sua Bíblia, citando o capítulo e o versículo está escrito, é só acompanhar, né? Isaías, capítulo 21, versículo 2. Dura visão me foi anunciada. Ó pérfido, trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sabe, ó Elal, Sítia, ó Média, que fiz cessar todo o sem gemido, profecia contra a Babilônia. Vamos ver o que significa. Tem umas palavras complicadas. Eu gosto de ler o versículo, mas gosto de tentar explicar o que está escrito no versículo. Porque o nosso trabalho, a gente trabalha honestamente, é com transparência. O que quer dizer pérfido? É um adjetivo, ponto 1, que falta a fé jurada, Desleal, traidor. 2, que envolve pérfida, enganador, traiçoeiro. Óbvio que esse perfil se enquadra em qual pessoa, gente? Que é enganador e traiçoeiro? Se enquadra na pessoa do diabo, da pessoa de Satanás, e não na divindade. É ou não é, gente? Então vamos lá. Só que o Deus bíblico também é destruidor, meu amigo. Não é apenas Satanás que é destruidor, o Deus bíblico também é destruidor. Vamos lá, abra sua Bíblia, capítulo de Gênesis, capítulo 6,
versículo 13 ao 20, que fala a história do dilúvio, né? Destruiu o mundo em água, né? Nesse período que o homem pecou, Jesus se irritou contra o homem e mandou o dilúvio. Nesse dilúvio, meu amigo, tinha criança, tinha mulher grávida, tinha pessoas com problema mental, tinha deficiente físico. E ele fez o homem arrepender por o homem ter transgredido contra ele. E afogou seus filhos no dilúvio. Ele afogou seus filhos no dilúvio. E ele que é o pai de todos. Dizem que é o pai de todos. Mas qual pai que mataria seu filho afogado porque ele desobedeceu ele? Mas para vocês ele é amoroso, né? Vamos lá. Também tem a história de Sodoma e Gomorra, né? No mesmo livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24 ao 25. Destruição de Sodoma e Gomorra. Então, se o diabo é destruidor, o seu Deus também é destruidor. Ele destruiu o mundo em água e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado, né? E no versículo 26 fala que a mulher de Jó olhou para trás e viu uma cidade pegando fogo, e não era para olhar para trás, porque ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Só que a história de Sodoma e Gomorra é tão complicada, mas tão complicada, que depois vem o incesto de de Ló, né? Com as duas filhas, né? Que ele, o pai transou com as duas filhas e gerou filho com as duas filhas, né? Está no versículo 30 ao versículo 38, né? E dessa relação incestuosa, né? Saiu a primogênita, deu à luz a um filho chamado Moabe, né? E a menor deu à luz a um filho chamado Ben-Ami, né? Ou seja, o pai transando com as duas filhas. A mãe olhou para trás e pegou para ver a cidade pegando fogo e transformou numa estátua de sal. Olhar para trás não pode. Mas o pai transar com as duas filhas pode. Aí você sabe, não, mas é que outra linha teológica, que as pessoas sacanam demais, para tapear o que está escrito. Isso não, gente, mas é porque aquela época tinha que continuar a geração do justo Ló, né? O que não tinha descendentes para continuar a geração do de Ló e Sodoma e Gomorra. Eu já vi várias explicações assim. Pior que vocês aceitam, gente. Incrível que vocês aceitem isso como verdade, né? Aí, o que acontece? Aí, para continuar a geração de Ló, Deus permitiu que as filhas deles embebedassem o pai. Ló não teve culpa, não. Quando a cachaça danada lá, ficou com a noite toda com a mais velha e na noite seguinte com a mais nova e não percebeu nada. E olha que as duas eram virgens, né? E o pai ficou a noite toda com uma, a noite seguinte a noite toda com a outra e não percebeu nada. E vocês acreditam nisso? Vocês não têm cérebro, não? Você tem lógica uma história dessa? Aí, seu Deus destruiu a cidade em fogo e salvou uma família incestuosa. Que lógica tem isso? E o justo Ló, no versículo anterior, quando o anjo estava visitando a sua casa, sabe o que ele fez? Tinha os homens de Sodoma e Gomorra que queriam estuprar os supostos anjos, que o tal de Ló nem sabia o nome dos caras, nem conhecia os caras. Os caras estavam pernoitando na sua casa. O que esse justo pai fez? Ele ofereceu as duas filhas para ser estuprada, para defender a pele de dois homens que ele nem conhecia. E mesmo se ele conhecesse, qual pai que faria isso com as suas duas filhas? E no livro de Pedro fala que Jó era um homem justo. Isso é ser um homem justo? Então, Satanás é destruidor, Deus também é destruidor. Por causa da destruição do mundo em água e da cidade de Sodoma e Gomorra. Satanás é enganador, correto? Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os anjos foram lançados com ele, os seus anjos, né? Maligno. Então vimos que o diabo é Satanás, pois são enganadores. Correto? Pois é, Satanás é
enganador. E o Deus bíblico, será que ele também é enganador? É o que nós vamos ver a seguir. Livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 9. Ezequiel 14, versículo 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e o destruirei do meio do povo de Israel. Então, meu amigo, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, o Senhor, terei enganado esse profeta. Então, se o diabo é Satanás, se o diabo e Satanás são enganadores, o Deus bíblico também é enganador, né? Vamos lá, mais uma comparação com esses dois seres, né? Continua, você está vendo que os atributos que Satanás tem, o seu Deus bíblico também tem. Satanás vive nas trevas, né? Ó, Atos, capítulo 26, versículo 18. Eu peço desculpa desde já, do texto anterior, porque o corretor tem maneira, você escreve uma coisa e digita outra. A gente digita rápido, às vezes a gente não percebe. Hoje, como eu estou fazendo esse vídeo, eu vi lá que o livro de Atos está 28, verso 18. E o correto, essa passagem está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, vimos que Satanás vive nas trevas, correto? E a pessoa tem que converter a luz ao poder de Deus, para que seja remida de seus pecados e santificado pela fé, correto? Então, Satanás é um ser que vive nas trevas, né? E o seu Deus? Será que o seu Deus também vive nas trevas? É o que vamos ver a seguir. Salmo, capítulo 18, versículo 11. Também nos textos anteriores, até corrigi. Estava 28, 11. É 18, 11. Que fala sobre isso. Fez das trevas o seu esconderijo. Agora lascou-se de vez, né? Não é apenas Satanás que vive nas trevas. Só que o livro de Salmo, capítulo 18, versículo 11, nos diz que ele vive nas trevas, fez o seu esconderijo, cara. Fez o seu esconderijo nas trevas. Porém, tem livros que nos afirmam que ele habita nas trevas. Vamos lá, os livros. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Né? Então falou Salomão ao Senhor e disse: o Senhor diz que habitaria nas trevas. O segundo Reis também, capítulo 8, versículo 12, confirma o livro de segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 1, que Deus habita nas trevas. Já desmentindo o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação da luz e das trevas. Se ele separou a luz das trevas, então por que ele viu que a luz era boa, né? Então, se ele viu que a luz era boa, porque as trevas é ruim. Então, por que ele fez as trevas seu esconderijo e habita nas trevas? Que é isso que está escrito no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 11, e Crônica, capítulo 6, versículo 1, né? E segundo Reis, capítulo 8, versículo 12, né? Segundo Crônica, capítulo 6, versículo 1, fala que ele habita nas trevas. E o primeiro Reis, capítulo 8, versículo 12, confirma o livro de segundo Crônica, capítulo 6, versículo 1, que ele habita nas trevas. Ele fez nas trevas sua morada, no caso. Ele habita, é o habitat dele. Já contradizendo o livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nas cartas de Paulo, né, sobre a união do crente com o descrente, né? Onde ele diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Então, meu amigo, se o Satanás vive nas trevas, o seu Deus também vive nas trevas. Já desmentindo o livro de João, capítulo 8, versículo 12, que como a luz do mundo fez as trevas, o seu esconderijo, ou melhor. Então, por que a divindade que se intitulou a luz do mundo? João,
capítulo 8, versículo 12. Né? Se ele fez das trevas seu esconderijo e habita nas trevas. Então, como ele é a luz do mundo? Se a luz não tem comunhão com as trevas, ele fez as trevas seu esconderijo e vive nas trevas. O diabo é um ser irado. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, alegrei-vos, ó seis, e vós que neles habitais, ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vimos que o diabo é um ser irado, né? E o Deus bíblico, será que ele é irado também? Vamos lá no capítulo de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Vamos agora ao livro de Salmo, capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que ira todos os dias. Então, meu amigo, se o diabo é um ser irado, o seu Deus também é, pois ele fica irado todos os dias. É isso que está escrito no livro de Salmo, capítulo 7, versículo 11, que ele ira todos os dias. Então, se o diabo é um ser irado, o seu Deus também é um ser irado. Satanás atira setas inflamadas. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Tomando sobre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, Satanás atira dados inflamados, setas inflamadas, né? Vimos que Satanás atira suas flechas inflamadas às pessoas que não têm fé, correto? Então, vamos lá. E Deus, será que ele também atira setas inflamadas? Salmo, capítulo 7, 12, versículo 13. Salmo, capítulo 7, versículo 12, versículo 13. Se ele não converter e amolará a sua espada, já tem armado o seu arco e estará aparelhado. 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, meu amigo, vimos, se o diabo ele atira setas inflamadas, o seu Deus também atira setas inflamadas. O diabo é adversário do povo? É lógico que é, né? Segundo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sobrio, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, o diabo, ele é adversário do povo, que vive rugindo, procurando alguém que possa tragar o tempo todo, correto? Mas então, e Deus? Será que Deus também é adversário do povo? Então vamos ver, meu amigo, vamos ver lá se o seu Deus é adversário do povo ou não. É o que vamos ver no livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Devorou o Senhor sem piedade todas as moradas de Jacó. Derrubou no furor as fortalezas das filhas de Jacó. Abateu-se até a terra. Tratou como profano o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, já mostrei, é irado de novo, né? No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. 4. Armou o seu arco com o inimigo, firmou a sua destra com adversário, e matou todos os que eram formosos aos olhos, derramou a sua indignação como a tenda da filha de Sião. Então vimos que se Satanás é adversário do povo, o seu Deus também é adversário do povo. O livro de Lamentações, versículo 2, capítulo 2, o versículo 4 deixa claro: amou o seu arco com o inimigo, firmou a sua destra como adversário do povo, e matou todos os que eram formosos aos seus olhos. Então, se o Satanás é adversário do povo, o seu Deus também é adversário do povo. Então, já vimos que o diabo é atentador, o seu Deus também é. O diabo
envia espírito mau, seu Deus também envia espírito maligno. O diabo é destruidor, seu Deus também é. O diabo é enganador, seu Deus também é. O diabo é um ser irado, o seu Deus também é. O diabo atira setas inflamadas, o seu Deus também atira setas inflamadas. O diabo vive nas trevas, seu Deus também vive nas trevas. O diabo é adversário do povo, seu Deus também é adversário do povo. Portanto, esses seres possuem os mesmos predicativos, meu amigo. Por isso que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Deus incitou a Davi fazer o censo sobre Israel, enumerar Israel. E no livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que não foi Deus que incitou Davi a enumerar Israel, e sim Satanás. Os dois livros contam a mesma história. No entanto, o livro de Samuel fala que foi Deus que incitou Davi a enumerar Israel. E no livro 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, fala que foi Deus que incitou Davi a enumerar Israel. E no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, diz que não foi Deus, foi Satanás que incitou Davi a enumerar Israel. Então, meu amigo, eu faço uma pergunta aqui. Vou fazer umas questões se você tiver que responder. A questão A, vamos lá. Quem incitou, vamos primeiro pergunta, quem incitou a Davi a fazer o censo de Israel? Foi Deus ou foi o diabo? Questão A, o diabo. Questão B, Deus. Questão C, Deus e o diabo. Questão D, todas as respostas estão corretas. Questão E, nenhuma das respostas estão corretas. Qual que é a resposta correta que você responderia? Se você responder a questão 1, que é o diabo que incitou, você está desmentindo o livro de 2, você está confirmando o livro de 1 Crônica, capítulo 21, versículo 1, mas está desmentindo o livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, que diz que foi Deus. Se você falar que a C está correta, que é Deus e o diabo, você está admitindo que os dois seres são as mesmas pessoas. Se você falar que todas estão corretas, você também está admitindo que os dois são as mesmas pessoas. Se você falar que nenhuma das duas estão correta, então você está falando que os dois livros estão mentindo. Você está vendo o tanto de contradição que tem nesse livro, gente? Por isso que está escrito lá no livro de Isaías, 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Meu amigo, minha amiga, esses dois seres são a mesma pessoa. Nós não temos uma trindade, nós temos uma quatridade. No caso dos contos fictícios eclesiásticos. Nós temos, então, Deus, Pai, o Filho e Satanás. Então, não é uma trindade. Meu amigo, é uma quatrindade. Por que esse Deus seu não destrói Satanás? Essa luta vem desde a era de Gênesis para cá. Ele afogou pessoas, ele queimou pessoas, né? No caso de Sodoma e Gomorra, no caso do dilúvio. E ele vem sempre tentando destruir Satanás, e não consegue. Quem paga o pato é o ser humano. Ele matou mais de 2 milhões de pessoas. E nunca mata Satanás, né? As igrejas reúnem, ficam orando o tempo todo expulsando Satanás. E Satanás não perde um culto. E sempre manifesta nos cultos. Que bichinho valente é Satanás, né? É um contra todos. E vocês não conseguem derrotar. O mundo em geral, todas as religiões, todas as igrejas estão orando para expulsar Satanás e ele não perde um culto. Vocês percebem o tanto que vocês estão perdendo feio? Se liberte dessas mentiras, gente. Religião não liberta a pessoa. Religião escraviza pessoas. E o nosso método, meu amigo, é que você se liberte, evite de dar dinheiro para esse povo, sai com sua família. Hoje é sábado, vai na pizzaria, come uma pizza, toma um sorvete,
sai com sua namorada, sai com seus velhinhos, seus pais, né? Curta a sua vida, só. Esse povo te engana o tempo todo, esse livro é mentiroso. Eu provei aqui passo a passo, você tem capítulo, livro, capítulo e versículo, é só vocês acompanharem. As descrições dos livros, as páginas, os capítulos, está tudo no vídeo. Você tem tudo, é só você acompanhar. Então é o seguinte, então o próximo vídeo, hoje eu excedi um pouquinho, que o assunto era mais longo, até agilizei um pouquinho a mais, para não ficar muito longo. Espero que vocês vejam, entendam o vídeo, que a nossa finalidade não é escravizar vocês, é libertar vocês. Nós não pedimos nem um centavo de vocês. Isso, meu trabalho é gratuito. Eu faço meu trabalho via celular. Meu trabalho é humilde. Não sou melhor do que ninguém. O meu grande... a minha vontade, né, o meu trunfo maior, o meu trabalho seja benéfico, que as pessoas se libertam. Eu já tenho meu emprego, eu trabalho, tenho meu salário, não vou pedir nada a vocês. Estou aqui para libertar pessoas. Se eu estiver pedindo dinheiro a vocês, eu estou fazendo igual o pastor, igual os profissionais da fé fazem. O meu trabalho é gratuito. Qual o meu objetivo? Libertar vocês. Eu não quero mal para vocês. Quero bem para vocês. Não sou seu inimigo. Eu vou procurar comentar isso em quase todos os meus vídeos. Não sou inimigo de vocês. Não sou pessoa maléfica. Eu quero bem para vocês. Então, um feliz sábado. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se puder, no caso, dar um like, se inscreva no canal para fortalecer o canal mais e mais na plataforma aí. E se possível também compartilhar, né? Que mais pessoas ouçam esses vídeos, porque o nosso trabalho é libertar as pessoas da prisão eclesiástica, que eles acham que são libertos, mas são escravos do sistema. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.